Vou contar coisas que eu passei no mercado desde lá de trás e algumas histórias que eu vivenciei e que eu fui aprendendo. Não tem nada de mais ser sardinha, todos começaram na sardinice e a sardinice sempre continua. Mas eu nunca perdi a chance de aprender, né? Eu sempre tive pelo menos a humildade de tentar aprender e principalmente aprender com pessoas que pareciam ter sucesso e abandonando algumas sardinices. Quem acompanha o site aqui há muito tempo vê que a gente está sempre mudando. Em todas essas histórias eu aprendi alguma coisa. Então vamos lá. A primeira história que eu passei no mercado foi a quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, que eu estava lá todo pimpão começando a trabalhar em mercado e a Bolsa quebrou. Como nós estávamos lá em 1989, não tinha mercado online, ainda era pregão ao vivo e tal. Já tinha algum tipo de computação, mas o pregão era aquele pregão de antigamente, todo mundo lá dentro. E o negócio mudou para São Paulo, onde eu poderia ter ido, tenho nada contra São Paulo, mas não tinha interesse de mudar de cidade e acabou que eu não fiquei totalmente no mercado na época, ainda fui fazer medicina e tal. Mas essa época foi muito marcante, é muito marcante. Quem não sabe a história, ela é muito simples. O grupo do Narras foi dando prensa nos vendidos, comprando cada vez mais, e a alegação foi que ele estava comprando com dinheiro emprestado. E aí se fez uma série de medidas, foi na Bovespa, em São Paulo, para evitar certas coisas. Mas, assim, ele foi depois até absolvido. Fica a dúvida, eu não sei os detalhes, nem vou defender ninguém, se ele estava errado ou se usaram isso para acabar a prensa, porque ele ia quebrar todo mundo, né? Uma outra época em que um investidor com um grupo forte, parece que tinha gente de fora, é capaz de dar uma prensa na Bolsa toda. E aí, com esse escândalo, acabou que a Bolsa não quebrou em 1989, não desapareceu, ela foi deixando de operar ações, passou a operar títulos, não sei o quê, e só foi fechar em definitivo no ano 2000. Mas o que é muito marcante para mim é que, assim, o chefe da corretora que, na época, eu fui trabalhar, ele tinha tanto dinheiro. E é interessante, ele tinha a quantidade maior que pode ter de Petrobras para todo mundo da família, por CPF. Porque CPF só pode ter até um pedaço lá de Petrobras. Ele tinha a mulher, os filhos, cada CPF ele botava. Era uma quantidade de ação, assim, e era uma pessoa muito interessante. E eu me lembro bem que, quando houve esse episódio, na época ele perdeu 100 milhões de dinheiro de alguma coisa, mas era equivalente a uns 100 milhões de hoje. E não mudava nada a vida dele, mas eu pessoalmente fiquei em pânico, né? Fiquei com muito medo de bolsa, não entendia bem como é que podia acontecer aquilo. É muito interessante que ele deu um conselho para os filhos, são 2 ou 3 filhos, não lembro bem. Não façam nada. Se vocês não fizerem nada, vocês vão ter dinheiro para 10 gerações. Se vocês começarem a fazer alguma coisa, pode ser que vocês gastem todo o dinheiro. Quer dizer, a grande perda, não quer dizer que eles não podem trabalhar ou fazer nada, mas assim, as grandes perdas, só o que quebra a fortuna é fazer negócio. Se você não faz negócio, não tem como desaparecer uma fortuna dessa, mas você se mete em negócio, pode desaparecer qualquer fortuna. Quando você vai ver esses jogadores de futebol que perderam tudo, sempre tem negócio no meio. Se não tiver negócio, não tem como acabar com essa quantidade de dinheiro. Então esse foi assim o primeiro episódio marcante que eu lembro. Depois tem muito marcante o nosso amigo Collor, e aqui a gente vê como não adianta tentar prever
ou achar lógica no que a Bolsa vai fazer, o Collor foi responsável pelos maiores dias de queda da Bolsa. Eu lembro mais da max desvalorização que subiu do que desses dias de queda, mas eu lembro mais ou menos. A Bolsa caiu 53% em 3 dias. Então veja se você está preparado para isso, porque já aconteceu e pode acontecer de novo. Então nós temos aqui, o primeiro dia é o da Segunda-feira Negra de 1987, da quebra do LTCM, que tem até o livro Quando os Gênios Falham, que tinha um ganhador de prêmio Nobel gerindo esse fundo, o maior fundo de hedge da história, e eles simplesmente não aceitaram que o mercado não pudesse ser dominado pelos métodos dele. Eles ganharam muito, mas aí vem aquela frase do Keynes: o mercado pode ficar irracional por mais tempo que a sua margem aguenta. E eles simplesmente não aceitavam a total irracionalidade do mercado. O mercado não é irracional no longo prazo, mas no curto prazo ele pode ser totalmente irracional sem qualquer lógica. E se você não aceitar isso, você vai quebrar, que foi o que aconteceu essa segunda-feira aqui. E o interessante é que depois da Segunda-feira Negra vem um período de muita alta. Mas isso levou à maior queda da Bolsa, que foi em março de 1990, no Plano Collor 1, né, que ele fez pegou o dinheiro da caderneta de poupança e tal, e o ano de maior queda da Bovespa caiu 74% no ano, o Ibov, né? E esse aqui eu lembro bem, a maior alta diária na história do Ibovespa, fevereiro de 1991, no Plano Collor 2, que foi tão ruim quanto o Plano Collor 1, economicamente talvez tenha sido até pior, mas por alguma razão a Bolsa subiu em 1991 316%. Ou porque, por alguma razão, o Plano Collor 2 beneficiou as empresas, seja lá de que forma, ou porque, com a volta da inflação, a Bolsa, pelo menos, ela é ativo real. Então, às vezes, em países com crise econômica, a Bolsa sobe por não ter onde botar o dinheiro. Não sei, eu não sou aqui para explicar movimento de Bolsa. Mas, e é interessante que no dia seguinte subiu muito também. Assim como aqui na queda, passou uma semana caindo 5, 10 todo dia, até que veio esses 2 dias totalmente negro. Não havia circuit breaker nessa época. E até o final caindo e pronto. Mas eu quis trazer para mostrar para vocês como o mesmo presidente, um ano depois, fazendo o Plano Collor 1, Plano Collor 2, os 2 planos foram uma desgraça. Numa vez a Bolsa desaba, na outra ela dispara. Em 1991 a Bolsa subiu 316%. Isso aqui eu lembro muito bem, foi quando eu comecei a me interessar por opções. Os recibos da Telebrás foram da privatização do sistema telefônico. E aí você tinha um recibo que tinha 12, 13 empresas de telefonia que foram as que participaram do leilão da Telebrás, da privatização do sistema telefônico. Depois, isso foi convertido nas diversas ações, mas durante um período ficou os recibos da Telebrás. E era uma liquidez louca, e o mercado de opções ele estava no recibo da Telebrás, depois ele migrou para a Telemar, que foi uma das que saiu desse bolo, que depois virou a Oi. E até muito interessante na época, que a gente trabalhava mais com opções, era a Telemar. E com essa dificuldade que as pessoas têm de entender as coisas, de criticar, ficava o tempo todo falando que a gente estava indicando compra de Telemar, não sei, quando a gente só estava operando opções da Telemar porque era a única que tinha liquidez. Houve um período, logo depois dessa privatização, que as ações subiram tanto. Opções são derivativos, então, como se fosse, ele deriva da ação principal e acompanha. A ação às vezes está R$10, a opção está 20, 30 centavos, e ele vai seguir os movimentos da ação, só que de uma forma muito mais explosiva. Eu não vou ficar aqui explicando o que é opção, fiz isso a minha vida toda e não vou fazer mais, e
não opere em opções, esquece opções. Mas o pessoal que estava vendido em opções, que é uma operação completamente idiota, mas que se faz muito, você pode até vender coberto ou vender travado, mas vendido descoberto. Isso é a única vez que eu vi na vida. Não tinha... É a época que eu comecei a acompanhar alguma coisa de opções. Então, nessa época, eu acompanhava o mercado. Simplesmente na pedra, e aí em 98 já estava começando a ter tecnologia, home broker e tal, você tinha como acompanhar sem estar lá. Você simplesmente não tinha ordem de venda. A opção estava custando R$2, tinha gente comprando. O último negócio foi a R$2. Aí tinha comprador a 3, a 4, a 5, a 15, a 20, e não tinha um vendedor na pedra, porque a hora que aparecia, sumia. Aí, às vezes, aparecia um vendedor num preço completamente maluco, tipo, a opção tá R$2, aparecia um vendedor a 50, uma coisa assim. Quem não tinha ação, ou quebrou, foi para o Paraguai. Estou falando sério, muita gente foi para o Paraguai. Porque é uma coisa assim, que a venda descoberta pode causar, porque é ilimitado e é exponencial a venda descoberta de opções. A de ação, que no Brasil não é permitido dormir, você tem que alugar, mas em outros países é permitido, você pode até perder muito, mas é muito pouco provável que uma ação suba 13.000% em 2 dias. Né? Normalmente, vai subir 100%, já é um absurdo. E 100% é uma perda que dobrou o que você está perdendo. Só que a opção sobe-se em 13.000% em 2 dias. E aí, o sujeito está devendo 10 vezes o que ele tem. E aí muita gente foi para o Paraguai, porque era outra época e tal, não tinha o que fazer. Quem tinha ação, tudo bem, entregou a ação, sobreviveu. Mas isso foi uma coisa tão extraordinária que eu lembro muito bem, é uma coisa assustadora. A alta é mais assustadora que a queda, e não tem limite. É muito assustador. E simplesmente não tem vendedor. Não tem vendedor na pedra, e quando tem, tomam a qualquer preço. Você não tem como sair. Aí já era real, a gente teve uma nova alta absurda, de 33% no dia. Essa eu lembro muito bem, e eu lembro bem por diversas razões. Uma das razões é assim, quando fez o Plano Real em 1994, eles fizeram uma paridade do real com dólar, não sei se é 1 para 1 ou 0,80 para 1, eu não lembro bem, mas tinha uma paridade do real com dólar obrigatória. Obviamente, isso foi ficando cada vez mais fictício, porque a inflação lá era muito menor que a inflação aqui. Mesmo com o Plano Real, que controlou a inflação, lá, em média, tinha 1, 2% ao ano, e aqui 5, 6, 8 e tal. Depois de 10, depois de 3, 4 anos, fica difícil você controlar essa paridade, e nos importações, exportações e tudo mais, fica complicado você manter. Mas eu que fui viajar para fora, o nosso amigo, acho que é Malan, foi na televisão e falou: nós não vamos acabar com a paridade do dólar. E eu, ingênuo, acreditei, fui viajar com cartão de crédito lá para o meio da África, onde não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, a minha viagem custou o dobro, né? Porque acabou a paridade, e aí foi de 1 para 2 em um dia, uma coisa assim, não sei. Mas era outra época, paciência, o ferro entrou, a gente pagou e a vida continua. Chegou o momento que o governo não conseguiu mais e passou para o câmbio flutuante. E aí a bolsa caiu, e de repente subiu 33% num dia. E para terminar de quebrar todo mundo que estava vendido, no dia seguinte subiu uns 15%. E aquele negócio, né? Você que é esperto, que fica líquido, que fica guardando dinheiro para oportunidade, que fica fazendo trade,
Meu amigo, você perdeu esses 2 dias, nunca mais na sua vida você recupera. Nunca mais. Você não tem tempo de vida para recuperar o prejuízo que tem de você não estar no mercado no momento desse. Plim Plim, a Plim Plim era o maior barato. Olha, a Plim Plim era muito legal. Plim Plim era a ação da Globo Cabo, que era Plim 4. A Plim Plim, eu vi uma coisa que eu só vi essa vez. A Plim Plim era aquela ação que a Sardinhada adorava e que sempre explodir. E essas ações de Sardinhada, de vez em quando elas explodem mesmo. Sobe 20% num dia, não sei o quê, mas no longo prazo é ferro, né? E é engraçado porque tem empresas como a Cosan, que até o pessoal fala, não vou falar, mas tinha um apelido, e que uma época ficou nesse negócio da sardinhada. Mas aí foi só a empresa melhorar que aí não tem mais graça, a sardinhada abandona. Tem que ser ruim mesmo. Então a Plim Plim era uma festa, e ela fez uma coisa que é inacreditável, porque a Bolsa pede para as empresas desdobrarem quando está muito alto, tipo R$100, aí normalmente desdobra de 10 para 1, a cotação vai para 10, mas multiplica o número de ações por 10, fica tudo na mesma, e quando está muito centavinho, para agrupar, que é o contrário, né? E é uma das formas que quando você entra em empresa ruim, você acaba saindo, porque vai agrupando, e daqui a pouco você fica com meia ação, né? Então, ela estava 40 centavos, agrupou para R$4, 10 vezes. No mesmo dia voltou para 40 centavos. É sério isso, não estou brincando, não. Eu não estou brincando. E a hipótese que eu acho disso ter acontecido é que tinha tanta sardinha na empresa que quando eles viram a R$4, eles falaram, porra, vou realizar lucro. Eles não entenderam que era agrupamento. Para mim só tem essa explicação, não pode ter outra explicação. E aí começa a desabar e começa todo mundo a vender, porque é aquela manada e tal, e pronto. Mas ela agrupou de 40 centavos para R$4, voltou para 40 centavos no mesmo dia. Tipo, não, eu vou ficar aqui no 40 centavos. Aí não agruparam mais, desistiram. E ela tinha uma coisa muito interessante, que como ela custava 40 centavos, 20 centavos, as opções que tinham liquidez, elas ficavam ali entre 1 e 3 centavos, uma coisa assim, né? A ação subia 1 centavo. Então, era assim, por exemplo, ela estava entre 2 e 3 centavos. Ficava 1 bilhão de pessoas comprando a 2, 1 bilhão vendendo a 3. E aí, a grande operação dos caras era que eu vou ficar na fila para comprar a 2, depois entro na fila para vender a 3. E aí eu ganho 33%. Então eles achavam que eu ia ficar rico assim. E era negócio até não poder mais, e ela ficava sempre ali, 2, 3 centavos, não sei o quê. Obviamente não deu certo, porque é sempre assim, eles achavam que tinham descoberto uma mágica de ganhar dinheiro, é só você ficar na fila. Só que obviamente, o que acontece? Vai passando o tempo, vai perdendo valor, até que ficava no 1 centavo e não saía mais do 1 centavo, que é o destino da maioria das opções. Tem diversas histórias. O Tupi é um dia tão forte para mim, porque tem umas 4 histórias, né? Primeiro que o Tupi é a descoberta do pré-sal, e que foi o poço que eles descobriram na época. E a primeira coisa é que um representante da Petrobras anunciou isso com a bolsa aberta, que é uma total ilegalidade, maluquice. Esses anúncios não podem ser feitos com a bolsa aberta, né? Porque aí obviamente, tem gente que se beneficiou disso. E assim, em segundos, a Petrobras dobrou de preço, as opções de 20 centavos foram a R$6, uma coisa de doida. No final do dia deu uma boa recuada, mas aí não faz diferença porque quem está vendido já quebrou, né? E aí, as histórias que tem em cima do dia do Tupi. Eu estava na Expo Money dando palestra e com operações de opções, e aí começa aquele zum, e você, obviamente, o que tem que dar errado vai dar errado quando você bota o seu na reta. Eu não vendi descoberto, porque isso eu nunca fiz. Vender descoberto é vender
com risco ilimitado. Não tem um limite o que você pode perder. Se você está coberto por ações ou por opções, você pode perder muito, mas tem um X que dali não passa. E, obviamente, vai acontecer isso, você está dando palestra, começa aquela confusão, alguma coisa está acontecendo, né? E aí, quando eu vi o que era, quando eu saí da palestra, liguei para a corretora que veio frase do predador, chuva de eu não posso falar, compra primeiro e pensa depois. Na verdade, ele falava outro, mas esse eu não posso falar mesmo. Chuva de... Não posso falar. Então, eu liguei para a corretora, porque já tinha home broker e tal, tudo mais, mas numa hora dessa, nada funciona. Isso é outra coisa que vocês têm que aprender. Vocês têm que estar sempre protegidos, porque no momento de estresse do mercado, nada funciona. Hoje está até melhor, tá? Mas, ainda assim, um home broker, né, ele não vai pagar servidor permanentemente para dias de loucura, porque ele vai ter muito prejuízo. Então, no dia de loucura, tem chance maior de cair, de ficar lento e tudo mais. Então, você, em dias de loucura, na verdade, isso é o que eu aprendi, você não opera, você nem chega perto da bolsa, porque a chance de você cometer erros é muito maior, né? Então eu telefonei para o sujeito lá e falei, compra. Ele falou, compra o quê? Compra qualquer coisa aí. Sai comprando um monte de opção aí que tiver de centavo aí, compra não sei quantos milhões de opções de centavo e pronto. Porque aí eu posso dar palestra, assim, eu posso perder, mas se o mercado continuar subindo que nem um louco, eu vou ganhar os caceta. Porque se você tem mais opção comprada do que vendida, chega um momento que você ganha muito. Obviamente, chegou um momento que eu estava ganhando muito, mas o mercado no final do dia recuou e eu perdi, mas pelo menos eu podia dar palestra em paz. A outra história desse dia, é muito interessante, que eu fui dar palestra, não parava, foi nesse dia, não parava de entrar gente na minha palestra, não parava, gente sentada na escada, fila, e eu comecei a me achar o fuderoso da esquina, né? Sou o maior palestrante do Brasil. Mas depois eu descobri que a palestra depois da minha era o Delfim Neto, né? Então o pessoal estava assistindo a minha chatice para guardar lugar para assistir o Delfim Neto. E a última história do Tupi é história verdadeira, que a gente foi chamado para fazer parte de um grupo de operações. A gente já tinha aí nessa época uma fama com opções, já tinha saído meu livro de opções e tal. E era uma operação que na época eu dei nome de boi, vaca, era uma vaca, que é uma operação que você vende opção e você trava nas mais baratas. E aí, eles iam fazer uma operação monstruosa e queriam a minha ajuda para controlar. E tudo bem, eu ia só controlar e ficar com parte do lucro. Tinha um mínimo lá e o resto eu pegava parte do lucro. E aí, a história é que eles não iam comprar travas, que é o que limita o seu risco, eles iam travar na volatilidade. Bullshit sempre teve, né? E sempre teve o bullshit técnico. E aí eu falei, não, travar na volatilidade não existe, porque você pode travar na volatilidade, esse que é o grande problema desses planos, e vocês prestem atenção, porque até hoje tem coisa igual. Travar na volatilidade é perfeito todos os dias que não acontece uma desgraça, uma explosão, um movimento enorme contra você. Nesse dia, o travar da volatilidade não serve. Então, é um seguro que só serve quando não acontece desgraça. E aí as pessoas... mas sempre funcionou, até o dia que vem um tupi. E foi exatamente o que aconteceu. Eu pulei fora, os caras falaram, não, mas você não vai botar o seu na reta, você só vai controlar e você só ganha, você não vai botar dinheiro. Não interessa, eu não participo. E isso aí, assim, você não pode participar de bullshit do que você é contra, do que vai contra os seus princípios.
porque o seu está na reta, pode não ser o seu dinheiro, mas é o seu nome, é a sua honra, a sua dignidade que vale mais do que dinheiro. E aí o que aconteceu? No Tupi, esse grupo perdeu tanto dinheiro, porque é muito fácil falar que no final do dia recuou, mas ou você já zerou, a corretora já te zerou, porque você, para ficar vendido, você tem que deixar margem na corretora. Se a margem acaba, a corretora vai lá e zera mercado, porque o ferro é dela se você não pagar. Foi um ferro tão grande que o pai de um deles, que era uma das grandes fortunas que tinha sido feito na Bolsa no Brasil, perdeu 2/3 para pagar o ferro. Tupi é muito interessante, que teve todas essas histórias e assim, o ensinamento que eu quero passar para vocês é: o que pode dar errado vai dar errado. Se você não tiver protegido, você está ferrado. Eu estava dando palestra lá não sei aonde, e não existe controle de risco que não seja absoluto. O que é o controle de risco absoluto? Se tudo der errado, se tudo vier contra mim, eu perco X. Eu posso perder X sem quebrar, sem destruir minha vida. Se não for isso, não existe. Quem entrou no mercado de 2008 para cá, preste atenção. Você não sabe o que é queda. Você não tem ideia do que seja queda. Covid é uma marolinha. Essa foi a última queda do mercado e mesmo assim não durou muito. Durou 1 ano só e tal. O ferro mesmo é aquela época de, sei lá, 96 a 2002, mercado 6 anos de lado sem sair do lugar, isso é que é ferro. Mas 2008 foi a crise do subprime nos Estados Unidos, né, das hipotecas, e respingou no mundo todo. O que a gente via seguidamente era o mercado abre, circuit break em 1 minuto. As pessoas só ficavam esperando o mercado abrir para vender. E aí caiu 10% circuit break. Mas era assim, abriu o circuit break, não dá nem tempo de olhar. Aí espera meia hora, volta, cai mais 5%, fecha até o dia seguinte. Parece que tem que cair mais 5% para fechar, não sei, os detalhes eu não sei, eu sei que fechava. E aí o mercado, isso eu lembro bem, faz isso uns 2, 3 dias seguidos. No dia seguinte, Petrobras abre mais 15% e vale mais 20%, festa total. No dia seguinte, abre circuit break, volta circuit break, fecha até o dia seguinte. Como eu escrevi aqui, ferro democrático nos comprado e nos vendido, quebra todo mundo. E assim, é muito fácil de falar agora, mas é isso mesmo que o mercado faz. Nessa época, eu já usava o Baster System, eu consegui não vender, mas muitas vezes eu não consegui comprar. Não tem jeito. Não é fácil. Por mais que você se prepare, não é fácil. E começa que vai quebrar tudo, o mundo vai... Assim, por mais que você se afaste das notícias, e uma crise é diferente da bolsa só cair. Isso foi uma crise econômica grave junto. Então, é complicado. E, como eu mostrei, porque o que o mercado fica é extremamente volátil. E é extremamente difícil. O que você tem que fazer é se afastar. Deixar tudo quieto e se afastar. E assim, nessas épocas, se vier a acontecer de novo, eu recomendo parar de olhar mesmo. Não olha nem seu patrimônio, não olha nada. Porque é muito difícil lidar com você tem 200 mil, aí vira 180, aí você aporta 5, vira 160, come teu aporte. É muito difícil lidar com isso. Então, o ideal é você não acompanhar, não ver quanto você supostamente está perdendo, porque se você não vender não quer dizer que você perdeu, mas é difícil. E aí você acaba vendendo no fundo em pânico. Porque quando você vai olhar o gráfico de 2008, o volume negociado subiu uma enormidade durante a queda. E no meio disso tem altas, as altas mais fortes acontecem nesses períodos. Eu vi um gráfico outro dia, está aqui no Baster Gran,
que não sei quanto por cento das maiores altas aconteceram durante períodos de queda. Então tem umas altas doidas que como eu falei, a morte dos espertos, que o esperto começa, só vender, aí a Petrobras sobe 15%, a Vale 20%. Então é ferro democrático, quebra todo mundo, comprado e vendido. E um detalhe muito legal dessa época é que, como o governo precisa de dinheiro, ele estava oferecendo Tesouro IPCA mais 11%. Mas o pessoal está todo emocionado com o Tesouro IPCA 6%. Nessa época aí teve Tesouro IPCA mais 11%.